Tudo o que existe hoje nasceu de algo que um dia não existia. A Terra já foi apenas poeira cósmica flutuando num vazio silencioso. Não havia mar, nem ar, nem som. Apenas matéria esperando por um propósito. E então, em algum ponto desse caos, a vida aconteceu. Uma transformação sem precedentes no universo. A matéria inerte começou a se mover, a reagir, a se organizar. E desse movimento surgiu algo novo. A biologia. A origem da vida é o maior enigma da ciência. Como átomos cegos se uniram para formar algo que percebe o próprio existir? Essa pergunta atravessa milênios, culturas e religiões. Os antigos chamaram de sopro divino. Os filósofos chamaram de essência vital. Os cientistas chamam de abiogênese. Mas o mistério continua o mesmo. Como algo tão simples pode gerar algo tão complexo? Como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio podem sonhar? O que transformou reações químicas em consciência? Em um planeta jovem, tudo era violência. Vulcões explodiam sem trégua. Raios cortavam a atmosfera carregada de gases tóxicos. Chuvas ácidas caíam sobre rochas incandescentes. Mas dentro desse caos, o impossível aconteceu. Pequenas moléculas começaram a se unir. O acaso formou as primeiras cadeias químicas. A energia moldou ligações que nunca haviam existido antes. E o tempo, sempre o escultor silencioso, deu forma à possibilidade da vida. Ninguém estava lá para testemunhar. Nenhum olhar viu o primeiro impulso vital. Mas algo, em algum lugar, brilhou. Uma reação se repetiu. Uma estrutura se replicou. E o primeiro ciclo de vida começou. Era o nascimento da biologia. O primeiro erro químico tornou-se o primeiro acerto biológico. A física começou a se transformar em algo novo. A química começou a sonhar. A vida é, talvez, o erro mais belo do universo. Do fogo e da tempestade veio a harmonia. Da entropia veio a organização. Da morte mineral surgiu a respiração. Por bilhões de anos, a Terra foi o berço e o laboratório da criação. O planeta tornou-se o alquimista supremo. Misturou energia, tempo e matéria em uma única experiência. E dessa experiência surgimos nós. Cada célula humana carrega a memória desse início. Cada molécula do nosso corpo já foi poeira de estrela. Cada batida do coração é um eco da primeira reação química que pulsou na Terra. Somos a continuação de um experimento cósmico. E ainda não sabemos quem ou o que o iniciou. Civilizações antigas tentaram responder. Os egípcios diziam que a vida nasceu das águas primordiais. Os gregos acreditavam em um sopro vital que animava a matéria. Nas florestas da Índia antiga, sábios falavam de uma força que habita tudo. E os cientistas modernos olham para tubos de ensaio e partículas, buscando o mesmo segredo. O mesmo mistério que encantou e confundiu a humanidade desde o início. Porque compreender a origem da vida é compreender a nós mesmos. É entender de onde viemos e para onde vamos. A ciência oferece hipóteses. A filosofia oferece sentido. Mas a verdade ainda se esconde nas profundezas do tempo. Talvez a resposta esteja nas rochas mais antigas do planeta. Ou talvez em moléculas perdidas no espaço interestelar. A vida pode ter nascido aqui, ou vindo de longe, em uma semente cósmica. O que é certo é que o universo tem fome de criação. A energia busca forma. A forma busca consciência. E a consciência busca entender a própria origem. É o ciclo mais profundo da existência. Tudo o que vive, um dia pergunta: de onde eu vim? E talvez o universo também se pergunte isso. Em cada estrela há ecos desse mesmo impulso vital. Em cada molécula, um desejo de se unir à outra. O mistério da vida é também o mistério da conexão. Nada vive sozinho. A primeira célula precisou de um ambiente que a acolhesse. Assim como nós precisamos da Terra. A origem da vida não é apenas uma questão científica. É uma história de pertencimento. É a lembrança de que viemos do mesmo lugar que tudo o mais. Viemos da mesma poeira,
da mesma energia, do mesmo fogo primordial. A vida é o universo tentando se compreender. Cada forma viva é um espelho do cosmos, e cada descoberta é um passo nessa longa jornada de autoconhecimento cósmico. Mas a pergunta permanece: o que acendeu a primeira centelha? O que fez a matéria inerte começar a pensar? O que nos separa da rocha? E o que nos uniu à primeira célula? A resposta talvez nunca seja completa, mas é a busca que dá sentido à própria ciência. Procurar a origem da vida é procurar o significado da existência. A cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais do início de tudo. E talvez, no fim, a origem da vida seja o próprio ato de buscá-la. Porque a curiosidade é a centelha que nos mantém vivos. E enquanto houver perguntas, haverá vida. O mistério não nos afasta. Ele nos conecta. Assim, olhamos para o passado com reverência e para o futuro com esperança. A história da vida é também a história de quem somos. E essa história está apenas começando. Se você quer continuar explorando esse mistério, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo com quem ama ciência. E conheça também nosso canal parceiro, Vídeos para Dormir Histórias Reais, onde as histórias mais incríveis da humanidade continuam vivas, mesmo enquanto você sonha. O passado da Terra está gravado em silêncio, nas rochas, nas águas, nos fragmentos do tempo. Cada fóssil microscópico é uma lembrança de quando a vida começou a respirar. Nas profundezas do planeta, os primeiros vestígios da biologia repousam como memórias adormecidas. A vida mais antiga conhecida não tem rosto nem forma visível. São marcas sutis deixadas por micro-organismos de bilhões de anos atrás. Traços tão frágeis que quase desapareceram sob o peso das eras. Em rochas da Austrália e da Groenlândia, encontram-se ecos de um mundo que já não existe. Ali estão os estromatólitos, monumentos de micróbios antigos, camadas sobre camadas de vida simples, erguendo-se lentamente no fundo do oceano primitivo. Cada camada é o registro de um dia em que a vida lutou para existir. Essas estruturas são os fósseis mais antigos do planeta. Foram criadas por colônias de cianobactérias, os primeiros arquitetos da Terra. Elas transformaram o gás tóxico em oxigênio. Criaram a atmosfera que um dia permitiria o nascimento de tudo o que conhecemos. Mas os estromatólitos não são apenas pedras antigas. São diários biológicos de uma época em que o planeta era um laboratório vivo. Um mundo sem flores, sem animais, sem sons. Apenas mares turvos e um céu vermelho cheio de relâmpagos. A Terra era jovem. E a vida, um experimento ainda incerto. O mistério não está apenas no que existiu, mas em como começou. Como as primeiras moléculas conseguiram se organizar. Como surgiu o código que hoje define cada forma de vida. Em busca dessas respostas, cientistas recriaram a Terra primitiva em laboratório. Em 1953, um experimento mudou tudo. Stanley Miller e Harold Urey colocaram gases, descargas elétricas e água em um frasco. Tentaram imitar as condições da Terra há 4 bilhões de anos. Durante dias, relâmpagos artificiais cortaram o ar dentro do frasco. Quando o experimento terminou, algo extraordinário havia surgido: aminoácidos, os blocos fundamentais da vida. A química havia dado um passo em direção à biologia. O impossível havia se tornado observável. Foi o primeiro vislumbre científico da criação da vida. Um lembrete de que o universo talvez não precise de milagres, apenas tempo e energia. Mas a experiência também levantou novas perguntas. Se os aminoácidos podem surgir naturalmente, o que falta para a vida começar? Onde está o ponto exato em que a química se torna biologia? Nenhum experimento conseguiu recriar esse momento final. A transição entre matéria inanimada e vida continua sendo um abismo. É o limite invisível entre o ser e o não ser. Cientistas exploram esse limite em busca de respostas. Cada molécula estudada é uma pista. Cada experimento
um eco da primeira reação vital. Rochas antigas guardam isótopos de carbono que indicam metabolismo. Minerais fossilizados mostram sinais de estruturas orgânicas. Mas nada é definitivo. O registro da origem da vida foi apagado quase por completo. As forças geológicas reciclaram a crosta terrestre inúmeras vezes. O passado foi dissolvido pelo calor e pela pressão. Restaram apenas fragmentos, indícios e perguntas. A história da vida começa em ruínas químicas. Mesmo assim, esses fragmentos contam uma narrativa poderosa. Eles mostram que a vida não surgiu de um milagre repentino. Ela emergiu lentamente, em etapas invisíveis. Como uma música que começou com um único acorde. Os oceanos foram o palco e a energia, o maestro. Raios, calor e minerais deram o primeiro impulso. A vida pode ter nascido em fontes termais no fundo do mar. Onde a água fervente encontra o frio abissal, a química se transforma. Ali, nas fendas escuras do oceano, moléculas se reuniram em silêncio. Micro-organismos modernos dessas regiões podem ser parentes distantes da primeira forma de vida. Outros cientistas acreditam que a origem veio do espaço. Meteoritos trazem compostos orgânicos complexos. Talvez a vida tenha sido semeada na Terra por cometas e poeira interestelar. Essa teoria é chamada panspermia. Ela não explica como a vida começou, mas amplia o palco da criação. Talvez a vida seja uma propriedade natural do cosmos, um fenômeno tão inevitável quanto o nascer de uma estrela. Se isso for verdade, o universo inteiro pode estar repleto de mundos vivos. Mas, por enquanto, só conhecemos este, a Terra. O único planeta onde a química se apaixonou pela complexidade. Os fósseis microscópicos são nossos mensageiros do passado. Contam uma história que nenhum ser vivo presenciou. Uma história escrita em camadas minerais e moléculas esquecidas. A ciência lê essas páginas com cuidado e fascínio. Cada descoberta é uma palavra recuperada do livro da criação. E cada dúvida é um espaço em branco que desafia nossa compreensão. A origem da vida é um quebra-cabeça com peças faltando. Mas mesmo incompleto, ele revela algo essencial. A vida insiste. Onde há energia, há possibilidade. Onde há química, há esperança. E onde há tempo, há transformação. A história da vida é a história da persistência. A Terra não desistiu até que algo começasse a respirar. A natureza procurou combinações infinitas até encontrar a que funcionou. O acaso e a necessidade dançaram juntos no início do mundo. E dessa dança nasceu o primeiro ser vivo. Hoje, bilhões de anos depois, buscamos entender cada passo dessa coreografia. O passado sussurra, mas ainda não fala. A ciência escuta, mas ainda não compreende tudo. Talvez nunca saibamos o instante exato em que a vida começou, mas sabemos que ela começou, e isso já é extraordinário. A busca continua, entre laboratórios e crateras antigas. Cada descoberta aproxima a humanidade um pouco mais do seu primeiro momento. O eco do passado ainda vibra em cada célula viva. Somos os descendentes diretos daquela primeira faísca. E talvez, ao estudar o início, estejamos apenas redescobrindo o que já vive dentro de nós. O mistério não está apenas nas rochas antigas, mas na própria vida que as observa. Porque a origem da vida é também a origem da curiosidade. E enquanto houver perguntas, o passado continuará a nos chamar. O eco da primeira célula ainda ressoa, e nós somos o som que ela deixou no tempo. No coração dos laboratórios modernos, o antigo sonho da humanidade ganha nova forma. O sonho de compreender como a vida começou e talvez recriá-la. Frascos de vidro, tubos transparentes e o brilho constante de monitores substituem as lendas do passado. O som das máquinas mistura-se ao som do fogo primordial. Cada faísca elétrica acende uma pergunta. Será possível gerar vida novamente? No século XX, o experimento de Miller e Urey foi o primeiro a tentar recriar a sopa primordial. Uma faísca elétrica cruzou uma atmosfera artificial de metano, amônia, hidrogênio
e vapor d'água. Em poucos dias, aminoácidos, os blocos da vida, surgiram espontaneamente. Pela primeira vez, a Terra antiga parecia respirar dentro de um frasco. Mas não havia células, não havia consciência. Apenas promessas. Décadas depois, cientistas continuam essa busca com ferramentas cada vez mais poderosas. Laboratórios de biologia sintética tentam unir moléculas em redes auto-organizadas. Buscam entender como a química se transforma em biologia. O RNA surge como um dos maiores candidatos à origem da vida. Uma molécula capaz de armazenar informações e agir como enzima. A chamada hipótese do mundo de RNA sugere que tudo começou com uma simples fita molecular. Essa fita podia copiar a si mesma, evoluir e dar origem ao DNA e às proteínas. Nos tubos de ensaio, cientistas tentam replicar esse processo. Cada gota é um universo microscópico, cheio de possibilidades e fracassos. Um pequeno erro químico pode destruir horas de trabalho, e um pequeno sucesso pode mudar toda a história da biologia. Pesquisadores do Instituto Salk, em San Diego, estudam protocélulas, bolhas que imitam membranas biológicas. São pequenas fronteiras entre o caos químico e a ordem da vida. Dentro dessas bolhas, moléculas de RNA tentam se replicar. Em outros laboratórios, no Japão e na Europa, simulam-se oceanos primordiais. Lagos artificiais são aquecidos e resfriados ciclicamente para testar reações espontâneas. Minerais são adicionados para agir como catalisadores. Montanhas microscópicas de argila podem ter sido os primeiros reatores naturais da Terra. Cada experimento é uma janela para o passado profundo. Um lembrete de que a vida pode ter surgido de condições simples, mas precisas. Ainda assim, falta algo essencial: o salto da química para a biologia. Nenhum cientista conseguiu criar uma célula viva do zero. Nenhuma máquina reproduziu a primeira centelha da vida. Mas os indícios se acumulam. Membranas, metabolismo e informação. 3 pilares que precisam se encontrar no mesmo instante. Alguns acreditam que o ambiente marinho facilitou essa união. Outros defendem que o calor das fontes hidrotermais foi o berço da criação. Poças vulcânicas rasas, ricas em minerais, talvez tenham sido os primeiros laboratórios naturais. Nas rochas mais antigas do planeta, há traços químicos que sustentam essa hipótese. Metano, enxofre e ferro se combinaram em ciclos autossustentáveis, ciclos que lembram o metabolismo dos seres modernos. A natureza parece ter experimentado até acertar a fórmula. A própria Terra era um imenso laboratório de alquimia. O calor do núcleo, o frio do espaço e a energia solar criaram um teatro de reações. Em meio a isso surgiu a química da persistência. Moléculas que resistiam melhor às mudanças sobreviveram. O acaso e a seleção começaram antes mesmo do DNA. A ciência moderna tenta replicar essa dança de probabilidades. Simulações de computador ajudam a testar bilhões de combinações químicas. Supercomputadores calculam como moléculas simples poderiam gerar complexidade. Cada linha de código é uma tentativa de entender a mente da natureza. Enquanto isso, em microchips e pipetas, a vida tenta nascer novamente. Alguns cientistas chamam isso de engenharia da criação. Outros preferem o termo origem sintética. Em laboratórios de biotecnologia, o controle é quase absoluto, mas a resposta ainda escapa por entre as variáveis. Nenhum algoritmo ainda explicou a intuição da natureza. A química obedece leis, mas a vida cria exceções. Cada tentativa é uma aproximação do impossível, mas cada falha é também um aprendizado, porque compreender a origem da vida é compreender o próprio limite do conhecimento. É encarar o abismo entre saber e existir. Muitos cientistas descrevem essa busca como um ato de fé racional. Fé não em deuses, mas nas leis ocultas do universo. Em laboratórios de Cambridge, experimentos de microgotas simulam o acúmulo molecular espontâneo. Pequenas esferas de lipídios abrigam cadeias de RNA,
replicando fragmentos genéticos. O microscópio revela formas que lembram células primitivas. Cada movimento é um eco da primeira agitação da vida. Alguns experimentos mostram que a auto-organização é inevitável. Onde há energia e matéria, há tendência à complexidade. Talvez a vida não seja um milagre, mas uma consequência natural do cosmos. Uma resposta estatística à própria existência. Outros cientistas discordam. Dizem que algo essencial ainda falta. Talvez informação, talvez propósito. A vida é mais do que a soma das partes. Escreve o biofísico Adi Pross. Ela é um sistema que persegue a própria persistência. Essa frase ecoa nos corredores dos centros de pesquisa. O mistério permanece, mesmo com toda a tecnologia disponível. Nenhum modelo computacional recriou a complexidade de uma célula viva. Nenhuma teoria explica totalmente a passagem da química à biologia. Mas cada descoberta aproxima o homem do instante da criação. Cada molécula formada é uma lembrança do que fomos e do que poderíamos ser. A ciência, assim como a vida, progride por tentativas. Erra, adapta-se, evolui. Como a primeira célula, o conhecimento luta para sobreviver. E talvez seja essa a semelhança mais profunda entre o cientista e a vida que ele estuda. Ambos buscam compreender e resistir ao desconhecido. Nos tubos e telas, surge uma nova consciência sobre o que é estar vivo. Cada reação, uma história. Cada molécula, uma lembrança do universo que se entende a si mesmo. A busca pela origem da vida é também a busca pela origem do significado. O laboratório é um espelho do cosmos. A matéria observa a matéria e se pergunta: quem sou eu? Essa pergunta é o verdadeiro motor da ciência. E talvez o segredo da vida não esteja no frasco, mas em quem o observa. Porque cada tentativa de recriar o início é, na verdade, um recomeço. Um retorno simbólico ao primeiro instante da existência. A ciência não cria vida. Ela tenta lembrar como a vida se criou. E nesse esforço, a humanidade se aproxima de seu próprio mistério. Porque ao buscar a origem da vida, talvez estejamos recriando o sentido de estar vivo. A vida não surgiu no vazio. Ela brotou de um palco cósmico cuidadosamente montado. A Terra, um grão azul suspenso na escuridão, reuniu todas as condições certas no instante certo. O Sol forneceu a energia precisa, nem intensa o bastante para destruir, nem fraca demais para congelar. A distância entre o planeta e a estrela é um milagre de equilíbrio, a chamada zona habitável. Nesse espaço tênue, a água pôde existir em estado líquido, e onde há água, há química. Oceanos primitivos tornaram-se laboratórios naturais de complexidade. Correntes de calor, minerais e energia elétrica criaram o cenário ideal para o improvável acontecer. Mas a Terra não estava sozinha em sua dança cósmica. A Lua, nascida de uma colisão titânica, tornou-se guardiã do equilíbrio. Sua gravidade estabilizou o eixo terrestre, impedindo mudanças bruscas de clima. Suas marés impulsionaram reações químicas nas margens dos oceanos. O vai e vem das ondas misturou compostos, acelerando a alquimia da vida. Enquanto isso, o campo magnético da Terra se formava como um escudo invisível. Protegia o planeta das partículas solares que poderiam esterilizá-lo. O ferro fundido em seu núcleo girava como o coração de uma criatura viva. O planeta, de certo modo, começou a se comportar como um organismo. A atmosfera se transformou em um pulmão cósmico, respirando carbono e oxigênio. As montanhas se ergueram como ossos, os rios fluíram como veias. E no calor do sol, as florestas futuras ainda dormiam em forma de moléculas. A Terra parecia estar viva antes mesmo da vida nascer. A tectônica de placas moveu continentes, reciclou minerais e manteve o planeta dinâmico. Essa atividade constante evitou o colapso químico. Diferente de Marte, que esfriou e silenciou cedo demais. Diferente de Vênus, que aqueceu até o inferno. A Terra encontrou o ponto exato entre fogo e gelo.
Um planeta onde o caos e a ordem se equilibraram em perfeita harmonia. E desse equilíbrio surgiu a primeira célula, filha de um cosmos paciente. Quando os oceanos se tornaram azuis, a vida já sussurrava sob a superfície. Cianobactérias começaram a capturar a luz do Sol. A fotossíntese transformou o planeta em um experimento de respiração global. O oxigênio, antes venenoso, tornou-se combustível da evolução. A atmosfera mudou, e com ela, o destino da Terra. Rochas antigas registraram o primeiro suspiro da vida. E o planeta reagiu, como se despertasse de um longo sono cósmico. A química se transformou em biologia, a biologia em ecossistema, e o ecossistema em uma mente coletiva que se autorregula até hoje. A Terra começou a agir como um ser consciente de si mesma. A teoria de Gaia propõe que a biosfera e o planeta formam um sistema único. A vida molda o ambiente, e o ambiente molda a vida. Cada floresta, cada mar, cada nuvem participa desse diálogo. A atmosfera, os oceanos e os seres vivos tornaram-se uma única rede respiratória, um sistema que busca o equilíbrio, mesmo diante do caos. Como uma célula viva, o planeta se adapta para sobreviver. Essa simbiose é o segredo de sua longevidade. Desde os micróbios ancestrais até o ser humano, tudo faz parte da mesma continuidade. A poeira das estrelas encontrou voz e forma, porque tudo o que existe na Terra já brilhou antes em algum sol distante. Cada átomo do corpo humano é o testemunho de explosões estelares. O ferro no sangue, o cálcio nos ossos, o carbono da pele, todos forjados em estrelas mortas. A vida é literalmente o universo se lembrando de si mesmo. O planeta é o espelho da galáxia. A órbita da Terra segue o ritmo do cosmos como uma sinfonia invisível. As estações do ano, as marés e os ventos compõem a trilha sonora da existência. Cada fenômeno terrestre tem sua origem em leis cósmicas universais. Gravidade, entropia e tempo moldaram o destino da biologia. O Sol aquece, mas também envelhece, e com ele o destino da Terra se transforma. O magnetismo da Lua regula a dança dos mares e das espécies. Até os desastres, vulcões, terremotos, extinções, cumprem um papel na renovação da vida. Destruição e criação coexistem em um ciclo eterno. Cada extinção abriu espaço para uma nova forma de existência. O equilíbrio nunca é estático, é movimento. O planeta respira em escalas de tempo que a mente humana mal consegue compreender. O pulso das eras geológicas é o batimento cardíaco da Terra. As montanhas nascem e morrem como ondas de pedra. O ar que respiramos já pertenceu a dinossauros e algas antigas. Somos parte de um ciclo que começou há bilhões de anos e ainda não terminou. E talvez nunca termine. Apenas se transforme. A cada respiração, a vida devolve ao cosmos um fragmento de si. A cada extinção, o universo escreve outro capítulo em sua longa história. A conexão é total. Química, física e biológica. A vida é uma consequência do próprio universo, tentando manter o equilíbrio. Mesmo a aleatoriedade das mutações segue padrões estatísticos de harmonia. Nada é completamente acaso, e nada é completamente destino. Entre ambos, o cosmos encontra espaço para criar. A Terra é um exemplo da criatividade do universo. Uma mistura improvável de ordem e caos. Uma combinação de acasos que gerou sentido. E sentido é o que distingue o vivo do inerte. A vida é o cosmos se organizando para se compreender. Cada forma viva é um instrumento dessa compreensão. Desde as bactérias até os seres humanos, todos participam da mesma conversa cósmica. Somos o resultado de bilhões de tentativas bem-sucedidas e bilhões de erros que ensinaram ao planeta a viver. A Terra é um laboratório em eterna mutação, e nós somos seus observadores e participantes. A origem da vida não é apenas uma questão científica, é um espelho existencial. O planeta vive em nós tanto quanto vivemos nele. Cada batimento do coração é um eco das marés. Cada célula
é um fragmento de rocha que aprendeu a pensar. Cada pensamento é uma faísca que retorna ao cosmos. O universo não está fora de nós. Ele nos atravessa. A Terra é o elo entre o invisível e o palpável, a fronteira onde o cosmos se tornou consciente. Olhar para o céu é olhar para dentro. A mesma energia que move as estrelas pulsa em cada ser vivo. A vida é a ponte entre o que o universo é e o que ele sonha ser. A Terra viva é a lembrança de que o cosmos nunca parou de criar. E enquanto ela existir, o universo continuará a se redescobrir através dela. A vida nasceu de um mundo em chamas. Raios cortavam o céu. Mares ferviam. Vulcões lançavam fogo à escuridão. Da instabilidade absoluta, surgiu o primeiro lampejo de organização. O caos, paradoxalmente, foi o berço da harmonia. O planeta jovem era uma tempestade incessante de energia e destruição. Mas nas profundezas desse tumulto, as moléculas começaram a se unir. A entropia, a tendência natural à desordem, foi momentaneamente desafiada. A química encontrou um caminho para se perpetuar. Cada colisão entre átomos tornava-se uma nova chance de vida. O acaso e a necessidade começaram a dançar juntos. Ondas de energia caótica geravam estruturas que resistiam à dissolução. O caos era o artista, e a ordem, sua criação. O universo parecia testar combinações, rejeitando milhões até encontrar uma que persistisse. A primeira molécula autorreplicante foi uma improvável vitória sobre o nada. O equilíbrio surgiu da tensão entre destruição e construção. Sem o caos, não haveria experimentação. Sem a ordem, não haveria continuidade. O segredo da vida está nesse fio tênue entre colapso e estabilidade. A instabilidade elétrica dos relâmpagos forneceu energia para as primeiras ligações químicas. A radiação ultravioleta destruiu milhões de compostos e fortaleceu os que resistiram. O calor dos vulcões criou e quebrou moléculas em ciclos eternos. A vida nasceu testada pelo fogo. A destruição foi o filtro que selecionou o possível. A cada catástrofe, o planeta aprimorava seu próprio experimento. O caos era o motor invisível da evolução química. O acaso parecia reger, mas a física impunha limites sutis. E nesses limites, a vida floresceu. A aparente desordem era, na verdade, um processo criativo. A Terra aprendeu a gerar complexidade a partir da instabilidade. O equilíbrio emergiu do desequilíbrio. O mesmo calor que destrói também fornece energia para reorganizar. Cada explosão continha as sementes da reconstrução. A vida se tornou a resposta do universo à entropia. Uma tentativa de prolongar o momento antes do colapso final. O caos é passageiro, a ordem é persistente. Mas a ordem só existe enquanto o caos a desafia. A dualidade entre ambos é o ritmo da criação. Tudo que vive depende de processos caóticos, mutações, erros, adaptações. A perfeição não cria. O erro, sim. A mutação é o caos codificado dentro da ordem genética. O DNA é um poema escrito com falhas que se transformaram em beleza. O universo parece usar o acaso como ferramenta de aperfeiçoamento. Cada extinção abriu espaço para novas formas de existência. A catástrofe é o prelúdio da renovação. Quando o planeta sofreu impactos gigantescos, a vida respondeu reinventando-se. Do colapso dos dinossauros, surgiram mamíferos e consciência. Da morte em massa, emergiu a diversidade. O caos é o escultor invisível da biologia. A vida não teme o caos, ela o utiliza. O equilíbrio não é ausência de conflito, mas diálogo constante. A Terra mantém sua estabilidade através do movimento. A ordem só é possível porque o caos nunca cessa. Até o coração humano pulsa num ciclo de desordem controlada. A mente cria padrões a partir do ruído. O cosmos inteiro é um sistema caótico em busca de sentido. O mesmo princípio que formou galáxias moldou as células. Gravidade e química são faces da mesma intenção cósmica: unir o que está disperso. O colapso das estrelas gera os elementos que permitem a vida. Da morte das estrelas, nascem novos mundos.
A destruição é o preço da criação. O fogo que consome é o mesmo que ilumina. A ordem nasce quando o caos se organiza sem perder sua energia. A beleza do cosmos está nessa imperfeição criadora. O universo é uma equação com margem para erro, e o erro gera arte. A vida é o resultado improvável de um erro bem-sucedido. O equilíbrio do planeta é dinâmico, não estático. A vida mantém a ordem em constante reconstrução. Cada respiração é uma oscilação entre o caos químico e a estabilidade biológica. A célula vive porque é instável. O metabolismo é um fluxo incessante de energia tentando se equilibrar. A morte é apenas o retorno ao estado anterior, o caos primordial. O cosmos respira em ciclos de criação e destruição. E a vida é apenas um desses ciclos, transitório e luminoso. O caos é o pano de fundo. A vida é a breve centelha. A desordem é o berço. A consciência é o despertar. A ordem nasce da repetição do caos. E o caos, ao repetir-se, torna-se padrão. A música, o clima, a evolução, todos seguem essa lógica. Do ruído surge a harmonia. Do colapso surge a forma. A matéria encontra maneiras de se manter organizada apesar do inevitável. A entropia não é inimiga da vida, é sua professora. O caos ensina a criar resistência. A instabilidade impulsiona a adaptação. Sem caos, o universo seria imóvel, e o imóvel não pensa. A consciência é o ápice da ordem nascida do caos. O cérebro humano é o maior exemplo dessa dualidade. Um turbilhão elétrico que cria pensamentos coesos. Caos e lógica coexistem em cada sinapse. A mente é o cosmos se organizando em forma de reflexão. A vida é a tentativa do universo de compreender o próprio caos. Cada ser vivo é uma resposta parcial a uma pergunta infinita. A dualidade é a essência da existência. Tudo o que existe oscila entre nascimento e morte, expansão e colapso. A vida não busca eliminar o caos, busca coexistir com ele. É no limite da instabilidade que surgem as maiores criações. O caos é a matéria-prima do milagre, e o milagre é apenas o caos compreendido. Quando o universo se desordena, ele está apenas se preparando para criar de novo. E talvez o segredo da vida seja aceitar que o caos e a ordem são, na verdade, a mesma coisa. A ciência chegou longe, mas diante da origem da vida, o mistério ainda respira. Mesmo com experimentos e modelos, algo essencial ainda escapa entre as mãos humanas. É nesse limite entre o conhecido e o desconhecido que surgem as teorias mais ousadas. Teorias que desafiam fronteiras e convidam a imaginar o impossível. Uma delas é a panspermia, a ideia de que a vida não nasceu aqui, que talvez tenha chegado à Terra vinda das estrelas, transportada em fragmentos de cometas, asteroides ou poeira cósmica, um sopro de vida viajando pelo espaço profundo. Micro-organismos adormecidos, protegidos por gelo e rocha, cruzando eras e distâncias inimagináveis. Alguns cientistas veem nessa hipótese uma explicação elegante e perturbadora. Se a vida veio de fora, então talvez a Terra não seja um berço, mas apenas um refúgio. Talvez sejamos filhos de um cosmos fértil, e não apenas deste planeta azul. Panspermia não explica como a vida surgiu, mas apenas onde ela pode ter começado. A pergunta persiste. Onde ocorreu o primeiro despertar biológico? Outros voltam o olhar para dentro, para as profundezas da Terra, onde minerais e calor formaram o laboratório natural mais antigo. Nas chaminés hidrotermais, a vida poderia ter surgido da energia química entre rochas e água. Ali, ferro e enxofre se unem em uma dança de reações primitivas. Células poderiam ter nascido como bolhas minerais, pequenas incubadoras do impossível. Essa é a hipótese do mundo de ferro-enxofre. Um universo microscópico, criado sem luz, mas cheio de energia, onde o calor substitui o sol, e os minerais substituem enzimas. Cada molécula reage, transforma, tenta sobreviver, até que o acaso encontra a estrutura, e a estrutura encontra sentido.
Outros cientistas propõem um cenário ainda mais simples: o mundo de RNA. Antes do DNA, antes das proteínas, poderia haver apenas o RNA, uma molécula capaz de armazenar informação e também agir como catalisador. Um RNA, o mensageiro da vida moderna, talvez o ancestral da própria biologia. Em laboratório, cientistas já conseguiram criar pequenos RNAs autorreplicantes. Mas a pergunta permanece: como o primeiro RNA surgiu da matéria bruta? Será que o RNA nasceu do acaso? Ou foi moldado por leis químicas que ainda não compreendemos? A Terra primitiva era um laboratório em ebulição. Raios, vulcões, mares ferventes e tempestades incessantes. Cada gota continha os ingredientes da vida: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Mas o arranjo certo, o código da biologia, parecia improvável. Ainda assim aconteceu. Talvez uma única vez, talvez muitas vezes. Algumas formas falharam, outras evoluíram, até que uma venceu, e a vida começou sua longa jornada. Há quem defenda que a vida é inevitável, onde houver energia e complexidade, que o universo tende à biologia da mesma forma que tende às estrelas. Outros acreditam que somos um acidente estatístico, um ponto improvável na vastidão. A ciência oscila entre esses dois extremos: inevitabilidade e acaso. Alguns laboratórios tentam reproduzir a origem em condições controladas. Reatores químicos simulam oceanos primitivos. Luz ultravioleta, faíscas elétricas e gases simulam atmosferas arcaicas. Aminoácidos aparecem, moléculas se formam, mas a vida ainda não desperta. A fronteira entre química e biologia permanece intransponível, como uma linha invisível, separando o que reage do que vive. Talvez o que falta não seja matéria, mas tempo. Bilhões de anos de tentativas, fracassos e acasos naturais. Tempo para que o caos se organize. Tempo para que o impossível aconteça uma única vez. Outras teorias sugerem origens mais exóticas. A vida poderia ter começado em lagos rasos, onde a evaporação concentrava moléculas, ou em cristais minerais, que organizavam compostos químicos como moldes vivos. Há hipóteses que envolvem relâmpagos, radiação cósmica e até poeira interestelar. A ciência busca sinais em cada canto do cosmos. Em Marte, sondas procuram vestígios fossilizados. Nas luas geladas de Júpiter e Saturno, buscam oceanos subterrâneos. Encelado, Europa, Titã. Mundos que lembram o início da Terra. Se houver vida lá, talvez o mistério se repita em todo o universo. Talvez a biologia seja uma linguagem universal. Uma gramática cósmica escrita em moléculas. E o DNA, apenas um dialeto entre infinitas formas possíveis. Mas até agora, não encontramos outra voz além da nossa. Cada novo planeta descoberto aumenta a esperança. E a dúvida. Se a vida é comum, por que o silêncio é tão absoluto? A equação de Drake, o paradoxo de Fermi, as perguntas se multiplicam. A fronteira entre ciência e filosofia se dissolve lentamente. Talvez a vida não seja apenas um fenômeno químico. Talvez seja uma expressão inevitável da consciência do universo. O cosmos, ao se tornar complexo o bastante, começa a se perceber. Essa ideia de que o universo cria vida para se observar é poética, mas perturbadora. Não há evidência, apenas intuição e fascínio. Alguns cientistas rejeitam a noção como metafísica. Outros acreditam que a ciência, cedo ou tarde, precisará encarar o mistério. Porque compreender a origem da vida é compreender a nós mesmos. E talvez o que buscamos lá fora já exista dentro de cada célula. A biologia moderna avança, mas cada descoberta abre novas perguntas. O início da vida não é apenas uma história sobre moléculas, é sobre significado, existência e o próprio tempo. A primeira célula talvez tenha sido o primeiro sim do universo à complexidade, o primeiro passo rumo à consciência. Tudo o que veio depois, plantas, animais, civilizações, nasceu desse instante primordial. E mesmo com toda a tecnologia,
Ainda olhamos para trás em busca dessa origem. Bilhões de anos depois, o enigma continua intocado. Talvez a resposta esteja escondida na poeira das estrelas. Ou talvez nunca possamos compreendê-la por completo. Porque somos parte do próprio mistério que tentamos decifrar. E o ato de buscar já é uma forma de criação. Cada hipótese, uma centelha. Cada dúvida, um passo à frente na longa estrada do conhecimento. A ciência continua, paciente, curiosa, humana. A origem da vida continua sendo o espelho mais profundo do que somos. Um reflexo entre o caos e a consciência. E no limite entre química e alma, o mistério se mantém. A vida nasceu da incerteza, e é ela que nos move a continuar buscando. Porque compreender a origem da vida é tentar compreender o próprio universo sonhando consigo mesmo. O mistério da origem da vida não ficou no passado. Ele agora avança para o futuro. Laboratórios modernos tornaram-se novas versões do caldo primordial. Mas, desta vez, guiados por algoritmos e inteligência artificial. Computadores simulam bilhões de reações químicas por segundo. Modelos digitais procuram o caminho exato entre o inorgânico e o biológico. A IA se tornou o novo observador do nascimento da vida. Ela testa, erra, corrige, como a própria natureza fez há bilhões de anos. No silêncio dos servidores, códigos evoluem como moléculas primitivas. Cada linha de algoritmo é um experimento virtual sobre a criação. O ser humano agora recria a vida, dentro de máquinas. Em laboratórios de biologia sintética, cientistas constroem genomas do zero. DNA artificial é impresso como se fosse software. Novas formas de células são criadas sem ancestrais naturais. A fronteira entre o natural e o sintético começa a desaparecer. A vida deixa de ser apenas descoberta e passa a ser projetada. Micro-organismos desenhados para limpar oceanos, curar doenças, gerar energia. A biologia sintética torna-se a nova alquimia da era moderna. A criação migra do mito para o código genético. Cada tubo de ensaio carrega a antiga pergunta: o que é estar vivo? Se a vida pode ser construída, o que define sua essência? Enquanto isso, lá fora, o universo continua sendo o maior laboratório de todos. Missões espaciais se preparam para buscar respostas além da Terra. Em Marte, o rover Perseverance continua a perfurar o solo em busca de fósseis microbianos. O robô analisa rochas, examina minerais e envia dados que podem mudar nossa visão do cosmos. Nas luas geladas de Júpiter e Saturno, a busca é ainda mais profunda. Europa, coberta por uma crosta de gelo, guarda um oceano subterrâneo. Sob quilômetros de gelo, pode existir calor, energia e moléculas orgânicas. Elementos que juntos formam um cenário perfeito para a vida. A missão Europa Clipper, da NASA, se aproxima de seu destino. Seus instrumentos estão prontos para detectar vestígios de atividade biológica. Enquanto isso, a sonda Dragonfly ruma para Titã, a lua laranja de Saturno. Lá, rios de metano e mares de etano substituem a água. Um mundo estranho, mas talvez habitável, com uma química completamente diferente. A missão Cassini já revelou plumas de vapor em Encélado. Vapores que contêm moléculas orgânicas, lançadas de um oceano escondido. Cada partícula dessas plumas é um convite à esperança. Se encontrarmos vida ali, mesmo que microbiana, nada será como antes. Significaria que a vida não é um evento isolado, mas uma tendência do cosmos. Que o universo é fértil, e a biologia é uma de suas linguagens mais comuns. Essa descoberta transformaria a ciência, a filosofia e, talvez, a fé. A pergunta deixaria de ser: estamos sozinhos? E passaria a ser: por que há tanto silêncio entre tantas possibilidades? A astrobiologia está no limiar de algo histórico. Cada amostra de gelo, cada espectro químico, cada pixel de imagem pode conter a resposta. E se encontrarmos vida diferente da nossa? Seria baseada em DNA, em carbono, em outra química completamente alienígena? Seria consciente?
Poderia nos reconhecer como parentes distantes ou viveria em completa indiferença, em outro ritmo de existência? Talvez uma forma de vida que nem mesmo chamaríamos de vida. Uma inteligência mineral, uma biologia sem células, uma consciência sem corpo. O futuro da ciência é também o futuro da imaginação. Cada avanço amplia o território do possível. A IA, agora aliada à biologia, começa a propor soluções que os humanos nunca pensariam. Simulações mostram ecossistemas inteiros crescendo dentro de computadores. Inteligências artificiais evoluem linguagens próprias e talvez comportamentos biológicos. A fronteira entre vida digital e orgânica se torna indistinta. Será que estamos testemunhando uma nova forma de biogênese? Uma segunda gênese, não na Terra primitiva, mas na era da informação. Se a vida surgiu antes a partir do caos químico, agora talvez surja a partir do caos digital. Bits e genes começam a se entrelaçar. A biotecnologia e a inteligência artificial se tornam extensões do mesmo processo cósmico. A criação se reinventa, e nós nos tornamos seus artesãos. Mas toda a criação traz responsabilidade. Ao gerar novas formas de vida, precisamos entender o impacto ético dessa conquista. O que significa vida, se ela pode ser programada? E o que significa morte, se ela pode ser reiniciada? A humanidade caminha em um terreno onde ciência e filosofia se confundem. A biologia deixa de ser apenas uma observação da natureza. Passa a ser um ato de criação consciente. Essa é a era do engenheiro da vida. Mas o verdadeiro objetivo não é substituir a natureza, é compreendê-la. Entender o que o universo fez naturalmente e o que podemos aprender com isso. O futuro das descobertas não está apenas nos telescópios e sondas. Está nas perguntas que ainda ousamos fazer. Será que podemos recriar o milagre da vida sem o toque do acaso? Será que podemos compreender o que faz algo vivo, sem reduzi-lo a uma fórmula? Cada nova experiência científica é um passo nessa jornada. Cada missão espacial, um olhar além de nós mesmos. A busca pela vida extraterrestre é também uma busca por significado. Porque, no fundo, o que procuramos lá fora é um reflexo de quem somos aqui. Se encontrarmos vida fora da Terra, o que isso dirá sobre nós? Que não somos únicos? Ou que fazemos parte de algo infinitamente maior? Talvez mostre que a vida é o idioma comum do cosmos, que toda existência é apenas uma variação de uma mesma melodia universal, e que, em algum lugar, outras consciências também se perguntam de onde vieram. O futuro da biologia será o futuro da consciência. A cada descoberta, um novo espelho se abre diante de nós. A cada planeta estudado, um novo possível lar da vida. A ciência se expande, mas a admiração permanece. A busca pela origem da vida se transforma em busca pelo destino da vida. E talvez o próximo capítulo não seja escrito em carbono, mas em silício. Não em mares primitivos, mas em redes neurais artificiais. A evolução continua, agora em outras direções. O que começou nas profundezas da Terra se espalha pelas estrelas e pelas máquinas. A vida, em todas as suas formas, segue tentando entender a si mesma. E cada descoberta futura será um lembrete de que ainda estamos no início. O próximo milagre pode acontecer em um planeta distante, ou em um laboratório humano. E quando acontecer, a pergunta voltará: o que é, afinal, estar vivo? Porque o futuro da vida é apenas o próximo capítulo de uma história que começou há bilhões de anos e ainda está sendo escrita. A história da vida é a história do impossível que se tornou inevitável. De átomos dispersos, a consciência que agora contempla o próprio passado, o universo se observando através dos olhos humanos, a poeira estelar que aprendeu a perguntar quem é. Cada célula do corpo é um eco de bilhões de anos de tentativas. Cada batida do coração é uma lembrança da primeira reação química que pulsou no oceano primitivo. A vida não começou de repente. Ela começou insistindo, tentando, errando, dissolvendo-se e recompondo-se em novas formas.
A Terra foi o primeiro laboratório, o tempo foi o primeiro cientista. E o acaso talvez tenha sido apenas outro nome para a necessidade. Da rocha fria nasceu o calor da consciência. Do caos molecular, emergiu a harmonia biológica. Do silêncio cósmico surgiu a voz que pergunta: por quê? E essa pergunta é a centelha que mantém o mistério vivo. A origem da vida não é apenas um evento, é um processo que nunca terminou. A cada respiração, o universo cria-se novamente. A vida, mesmo quando morre, continua no ciclo da matéria. Nenhuma célula se perde, apenas muda de forma e propósito. O que começou na lama primordial agora constrói naves e simula mundos. A biologia tornou-se consciência. A consciência, um espelho do cosmos. Talvez o sentido da vida não esteja em saber de onde viemos, mas em continuar perguntando, mesmo sem resposta. Porque a dúvida é o oxigênio da curiosidade, e a curiosidade é o combustível da existência. A ciência avança, mas o mistério permanece. E talvez seja assim que deva ser, pois se tudo fosse revelado, o encanto cessaria. A beleza está no que ainda não entendemos completamente, na fronteira entre a explicação e o assombro. O universo não nos deve respostas, apenas caminhos. Caminhos que nos levam de volta ao mesmo ponto, a busca. O que separa a rocha da vida? O que faz a matéria olhar para o céu e sonhar? A resposta talvez não esteja nas moléculas, mas no próprio ato de procurar. Procurar é viver. E viver é continuar o milagre. A origem da vida não está apenas no passado. Ela está agora, em cada forma que se transforma, em cada mente que desperta. A vida é o verbo contínuo do universo. Uma frase que nunca termina, apenas muda de sujeito. Quando o sol nasceu, a vida começou a escrever sua história. E agora, bilhões de anos depois, a vida escreve a si mesma em todas as direções. No fundo dos oceanos, nas nuvens de outros planetas, nos circuitos de silício. Cada forma é uma variação do mesmo enigma. O mistério da origem da vida continua, porque a vida continua. Mesmo que desapareça aqui, ela surgirá em outro lugar. O universo parece ter um vício em criar. A existência insiste, resiste e recomeça. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não o nascimento, mas a persistência. Não o primeiro instante, mas o fato de ainda estarmos aqui. A vida é a lembrança de que o cosmos nunca desistiu de si mesmo. O universo, através de nós, aprende a se admirar e talvez um dia compreenderá o que significa existir. Mas até lá, seguimos. Observando, estudando, perguntando, com telescópios, microscópios e imaginação, procurando o começo e encontrando apenas novos recomeços. Porque cada resposta é apenas outra forma de perguntar. A jornada da vida não tem destino, tem movimento. O que começou em um instante, tornou-se eterno em sua busca. O universo nos criou para continuar sua própria curiosidade. E talvez essa seja a razão pela qual estamos aqui. Não para dominar a vida, mas para compreendê-la. Não para explicar tudo, mas para continuar a se maravilhar. A origem da vida é o maior lembrete de nossa conexão com o todo. Somos feitos da mesma matéria das estrelas e dos oceanos primitivos. Somos a prova de que o cosmos tem memória. Uma memória que se refaz a cada pensamento, a cada descoberta, a cada nascimento. O mistério da vida é também o mistério da consciência. E talvez nunca saibamos onde um começa e o outro termina. A pergunta como nos trouxe até aqui, mas a pergunta por quê ainda ecoa no infinito. E é essa pergunta que mantém o universo acordado. A vida é a forma como o cosmos se pergunta sobre si mesmo. Cada espécie, uma resposta parcial. Cada geração, uma nova tentativa de compreender o todo. O mistério não é um obstáculo, é o próprio caminho. Porque sem mistério não haveria descoberta. E sem descoberta não haveria vida. A vida é o milagre que insiste em continuar mesmo sem entender por quê.
E talvez seja isso que a torna sagrada. Não pela origem, mas pela permanência. Não pela explicação, mas pela poesia. A ciência descreve o como. A filosofia busca o porquê. E a vida simplesmente acontece entre os dois. Um equilíbrio delicado entre razão e mistério. Entre lógica e encantamento. A origem da vida é o espelho da origem de tudo o que sentimos. E talvez, no fundo, seja a mesma história, contada em diferentes linguagens. O universo fala em átomos. A vida responde em emoções. Somos o diálogo infinito entre matéria e consciência. E esse diálogo nunca termina. Porque enquanto houver uma mente para pensar, a vida continuará se recriando. Enquanto houver um coração para sentir, o cosmos continuará se movendo. O mistério da origem da vida não pede uma conclusão. Pede contemplação. Talvez o milagre da vida não esteja em ter começado, mas em ainda continuar. Se essa história tocou você, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com quem também busca entender o universo. E visite nosso canal parceiro, Vídeos para Dormir, Histórias Reais, onde histórias verdadeiras e incríveis continuam mostrando que a vida, em todas as formas, é o maior mistério de todos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua audiência é muito importante para nós. Se inscreva e comente aí embaixo qual o próximo tema você quer ver aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.